Olá a todos, estamos aqui para a gravação de mais um programa da Covilhã Web TV e hoje o assunto é o imobiliário. Trago aqui dois gigantes, inclusive no tamanho, além da experiência toda no ramo. Bem observado. Né? Jorge Rodrigues, Pedro Fael. Os dois estão ligados à imobiliária Prumo, que é uma empresa que surgiu na Covilhã. Né? O Jorge foi aluno aqui da UB. E vendo uma demanda, uma necessidade da gestão dos quartos para os estudantes, criou a Prumo, né? E hoje é uma empresa que cresceu. E além da mediação imobiliária, ela trata também da gestão dos imóveis e tem a parte também de obras e construção. Então, quer dizer, é uma empresa que se diferencia no mercado no sentido de oferecer um serviço completo, né, para o cliente. E hoje, nesse crescimento, além da unidade da Covilhã, tem também a unidade do Porto. Né? Então, nós vamos iniciar o nosso assunto justamente falando sobre isso. O Jorge hoje vive no Porto, acompanha o mercado de uma grande cidade. O Pedro Fael está aqui na Covilhã, né? E nascido e criado na cidade, também tem um conhecimento aí, grande no mercado imobiliário da Covilhã. Então, eu vou pedir o Jorge para falar um pouquinho, porque quando começou a empresa, ele trabalhou aqui na Covilhã e depois se transferiu para o Porto. Queria que ele explicasse um pouquinho essa diferença do mercado do interior e o mercado das grandes cidades em Portugal, o mercado imobiliário. Muito bem. Obrigado por ter vindo, Bruno. Jorge. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e é sempre um prazer estar aqui convosco para discutir alguns assuntos sobre o imobiliário, que é, ao fim e ao cabo, o nosso dia-a-dia. Claro. De facto, tudo o que disseste é verdade. Nós começámos na Covilhã, estudei na Covilhã, juntamente com o meu sócio Rafael, e, portanto, nessa lacuna que havia no mercado para arrendamento para estudantes, entendemos criar algum serviço que fosse, do nosso ponto de vista, um agregador de valor para as pessoas que nos contactavam, seja para arrendamento, seja para compra e venda e depois, posteriormente, para obras. Um dos objetivos que tínhamos, e foi por isso que fui para o Porto, que é normalmente uma das primeiras perguntas que nos fazem, é porquê é que vocês vieram aqui parar? Tinha muito a ver com isso, que é, nós tínhamos a noção de que de facto seriam mercados diferentes, com necessidades diferentes e com desafios bastante diferentes. Mas também não tínhamos tanta certeza que fossem tão diferentes quanto se vieram a verificar. E, portanto, ao dia de hoje, sim, tudo isso é verdade. Eu vivo no Porto, frequento a Covilhã, diria pelo menos semana sim, semana não. Estou aqui também com a empresa, mas são de facto mercados diferentes que poderiam até ser, ao fim e ao cabo, empresas diferentes a trabalhar nos dois mercados. Principais diferenças, acima de tudo, basta ir, por exemplo, a qualquer tipo de portal de busca de imóveis para compra e percebemos a diferença que há logo nos valores que são praticados, quer num mercado, quer noutro. E, portanto, a partir daí há logo um gap muito grande entre os dois mercados. Isso também está, do meu ponto de vista, muito relacionado com o número de habitantes que a região do Porto, neste caso, tem e a região do interior também tem, porque, na verdade, nós sentimos, mesmo numa altura onde agora há um ligeiro arrefecimento nas transações imobiliárias, nós continuamos a sentir que a procura existe, mas de facto são clientes um bocadinho diferentes. Normalmente aqui na Covilhã sentimos que há mas o Pedro poderá explicar até melhor do que eu, o mercado da Covilhã, mas sentimos que há de facto uma alavancagem muito profunda no crédito à habitação, enquanto que no Porto há de facto um bocadinho mais de recurso a capitais próprios. E portanto a diferença está acima de tudo relacionada por aí. Depois podemos ir num campo ainda mais além, que tem a ver com a própria forma de estar das pessoas. Portanto, a vivência, as velocidades são diferentes de um lado para o outro. Um cliente numa cidade grande pretende um tipo de serviço diferente de um cliente numa cidade pequena. Nós, se calhar, aqui na Covilhã conseguimos estabelecer relações, como estamos agora aqui a fazer nesta conversa, mais próximas, em que convivemos e até ficamos amigos dos clientes. No Porto não digo que não aconteça, mas a velocidade é tão grande e é tão diferente destes mercados mais pequenos que, por vezes, essa relação termina quando o negócio fica concretizado. E, portanto, foi e tem sido, de facto, uma experiência muito enriquecedora, porque esse era um dos nossos objetivos principais, que é, nós não queríamos só ficar na Covilhã, porque queríamos experimentar algo diferente e que nos pudesse dar algumas ferramentas diferentes também para aplicar nesse mercado, e nós temos-lo feito ao longo dos anos, às vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, mas sempre numa perspectiva de crescimento. E, de facto, as cidades grandes trazem-nos isto, que é, trazem-nos um desafio ligeiramente superior às cidades mais pequenas, por vezes diferente na medida em que se torna mais difícil de criar estas relações, e este trabalho é um trabalho muito de relações pessoais.
nós costumamos dizer, e há várias pessoas no mercado que dizem que isto é um negócio de pessoas para pessoas, e de facto isso é verdade, porque pese embora nós transacionemos imóveis, o imóvel e o negócio não se concretiza sem uma relação entre as pessoas. Confiança, né? Sem dúvida. E portanto, do nosso ponto de vista, de facto, é mais fácil ter essa relação de confiança e de proximidade no mercado, como é o mercado da Covilhã, do que no mercado como é o do Porto ou de Lisboa, que são mercados relativamente parecidos em termos de dimensão, sendo que o de Lisboa ainda está, eu diria que, uns escalões acima do mercado do Porto, quer em termos de número de transações, quer em termos de volume médio de transação. Uhum. Pedro, então, e você já está nesse mercado há mais de 5 anos, Portanto, né? há 4 anos e 3 meses, sensivelmente. Portanto, vim, em primeiro lugar, agradecer o convite, portanto, também bom. para estar aqui presente. Aproveito também para agradecer o convite que o Jorge me fez na altura, portanto, há cerca de 4 anos, para abraçar este desafio no ramo imobiliário. Portanto, já conheço o Jorge dos tempos de faculdade, estudei também aqui na Covilhã, na UBI, portanto, cresci aqui, foi aqui que fiz a minha formação académica e, de facto, estou muito contente por ter tomado essa decisão. Portanto, é um ramo em que me sinto como peixe na água, digamos assim. Portanto, gosto de ter desafios todos os dias, portanto, conhecer pessoas novas todos os dias, isso é muito importante também para o nosso crescimento. E de facto tem sido uma aventura muito enriquecedora ao longo destes anos, sem dúvida nenhuma. E o que o Jorge falou da velocidade, né? Sim. Velocidade, entre aspas, dos mercados, eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Desses 4 anos para cá, o que você viu no início e o que você vê hoje, né? Houve essa influência do mercado das grandes cidades para cá? Houve um aumento da busca, da procura? Houve uma mudança no mercado do interior? De facto, sim, pegando aí nessas palavras, de facto, desde que eu entrei no ramo até agora, notam-se claras diferenças nesse nível, mesmo em termos de velocidade, dentro de uma cidade pequena, média, digamos, como é o caso da Covilhã. Portanto, a questão da universidade também nos dá aqui uma dinâmica diferente. A universidade, de ano para ano, tem tido mais estudantes, portanto, todos os anos temos aumentado o número de alunos na universidade. Já estamos com cerca de 9 mil alunos, se não estou em erro. Portanto, é um valor bastante substancial para uma cidade como a Covilhã. E o que seria essa dinâmica diferente quando você fala dessa dinâmica? Em termos de dinâmica, falamos essencialmente em termos de procura de imóveis para compra por parte de investidores. Portanto, uma coisa é a procura para a habitação própria ou permanente, que também temos, mas existe uma grande procura na Covilhã por parte de investidores. Existe um déficit muito grande, né, de camas oferecidas, né, para os universitários, e aí eles veem há uma falta grande mercado ainda, apesar dos investimentos que têm sido feitos, até em termos de residências universitárias, inclusivamente. Portanto, há ainda uma falta grande de habitação para tantos estudantes que têm vindo para a Covilhã e, de facto, isso torna interessante a procura a esse nível de investimento, porque existem, de facto, rentabilidades muito interessantes na cidade. Não é? Eu quase todos os dias recebo contactos de investidores que procuram a Covilhã para investir, precisamente porque, comparando com cidades grandes como o Porto, existem rentabilidades muito superiores na Covilhã. Entendi. Apesar de, lá está, as rendas são mais baixas, mas o custo de aquisição do imóvel é muito mais baixo. Eu acho que há uma coisa que também ajuda a explicar isso, que tem a ver com, por exemplo, no caso do Porto em particular, houve um grande boom nos últimos anos do alojamento local e isso não se verificou, por exemplo, no interior. E o que é que isso levou? Levou a que, de facto, os preços dos imóveis disparassem de uma forma bastante considerável. E para um investidor que procura fazer um investimento imobiliário e colocar no mercado de arrendamento tradicional, como por exemplo o mercado de arrendamento para estudantes, torna-se mais fácil comprar o imóvel numa região como é a Covilhã, porque na verdade ele vai ser sempre mais barato do que no Porto, porque aqui não há tanta procura também para alojamento local. Exato. E portanto, a nível de investimento, grosso modo, diria que as pessoas procuram de facto para arrendamento de estudante aqui, e isso faz com que algumas pessoas não conseguem fazer esses investimentos em cidades maiores, porque de facto o preço de compra é bastante elevado e depois, obviamente, que há tudo o que existe à volta da compra, os impostos, por vezes as obras, projetos, etc. E por vezes, mesmo pessoas que não têm qualquer tipo de ligação com a Covilhã, fazem a procura aqui porque de facto conseguem fazer com um valor muito mais barato, muito mais económico, fazer esse investimento imobiliário aqui. E acho que o alojamento local
ajuda também a explicar essa dificuldade de alguns investidores. E quando falo de investidores, não estou a falar de fundos imobiliários, portanto, estou a falar do Bruno, do Jorge ou do Pedro, que têm um determinado valor e que querem colocar esse valor a render. E essas pessoas têm alguma dificuldade em cidades grandes, porque de facto é difícil comprar, reabilitar e colocar esse imóvel no mercado, porque em termos de rentabilidade, depois a rentabilidade é reduzida e não justifica o risco, porque pese embora pareça que se calhar que não existe, mas há sempre um risco associado ao investimento imobiliário. Não? E acho que a grande diferença também é por aí. Qualquer investimento tem um risco, né? E sem dúvida. O imobiliário é porque envolvem várias variáveis que podem interferir ou não nessa rentabilidade. A pessoa programa ali o valor de uma obra, né? Sim. Isso é a sua praia, né, Jorge? Isso programa ali quando vai mexer, quando começa a trabalhar, né? E, então isso aí tudo... Nós temos 2 exemplos claros do risco que existe, por exemplo, em termos de investimento imobiliário. Nos últimos meses nós assistimos não só a uma inflação galopante que teve um impacto enorme, por exemplo, na construção. Imaginem o que é nós começarmos um projeto hoje com um determinado preço e chegarmos ao fim do projeto daqui a 2 anos com 10 ou 15% acima de custo que não estava previsto. Isso tem um impacto grande. Ou, por exemplo, alterações de legislação, como estamos agora a assistir com o pacote mais habitação. Portanto, isso levou a que muita gente desconfiasse do que possa vir daí e também é um risco que traz ao investimento, porque, na verdade, nós podemos fazer um investimento hoje com base numa legislação e nós não sabemos daqui a 24, 36 meses essa legislação vai estar em vigor e se as taxas que eu vou pagar de impostos ao fim do ano são estas ou serão mais gravosas. E, portanto, há sempre um risco associado ao investimento imobiliário e é importante ter isso em consideração também. Daí também ser muito relevante, e agora defendendo aqui um bocadinho a nossa posição, ter um apoio profissional nesse processo. Claro. Não só o processo da compra, mas também acompanhar de uma ponta à outra e saber o que é que se está a fazer, acho que é muito importante. Tá. Eu quero que você guarde isso, porque nós vamos chegar nesse ponto da necessidade do mercado hoje, o que o mercado tem pedido, né, para o profissional imobiliário, né? Mas eu queria primeiro que você falasse um pouquinho bolha imobiliária, preço dos imóveis. Existem, primeira coisa, a bolha imobiliária, ela existe? Estou falando porque eu tive a oportunidade, né? Eu estou envolvido no meio imobiliário, já tem 2 anos, e mesmo antes disso a gente já ouvia falar de bolha imobiliária, mas a gente vê que a mídia vem e traz essas informações, mas não tem nenhuma tendência para isso, né? Como é que vocês veem essa situação? Vocês acreditam que pode acontecer uma bolha imobiliária em Portugal? É sim, já agora, falando em relação a esse aspecto. Portanto, a bolha imobiliária basicamente consiste numa subida acentuada, né, bastante acentuada de preço e depois, portanto, uma forte queda, digamos. Portanto, para já convém salientar o que é de facto a bolha imobiliária. Porque é um tema que já vem sido discutido há vários anos, há cerca de pelo menos 6, 7 anos, que me lembro de todos os anos ouvirmos a bolha imobiliária, é agora. E de facto não tem surgido. Os preços têm subido de uma forma constante e de facto não temos visto quedas de preços, antes pelo contrário. Se calhar a subida não é tão acentuada. Okay? Há uma desaceleração na subida dos preços, isso sim, mas para existir uma bolha, tem que existir uma queda acentuada de preço que não se verifica, pelo menos na Covilhã, não temos visto absolutamente nada. Ora, em cidades no litoral, como Lisboa ou Porto, o caso aí pode ser um pouco diferente. Não sei, mas o Jorge também nos pode dar algumas dicas nesse aspecto. Mas, por enquanto, aqui não me parece que haja previsões para que aconteça. Até porque, de facto, continua a existir procura, não é? Está muito relacionada a questão da bolha, como podemos também falar, com a questão da oferta e da procura, da lei da oferta e da procura. Portanto, continua a existir uma procura e continuamos com um mercado sustentável, digamos assim. Portanto, não me parece que, de facto, exista risco neste momento. Não sei se o Jorge corrobora aí. Não, essa pergunta, Bruno, é a pergunta de $1 milhão, porque, na verdade, e como o Pedro estava a dizer, já há alguns anos que nós ouvimos que vem a desgraça ao virar da esquina. Nós ouvimos isso, por exemplo, quando começou a pandemia, não é? Toda a gente não sabia o que é que viria aí a seguir e tínhamos todos receio o que é que poderia acontecer concretamente no mercado imobiliário. Agora temos a inflação, portanto, associada a uma guerra na Ucrânia e também, nos últimos dias, infelizmente, uma guerra também em Israel e, portanto, há sempre um desconhecimento e algum receio do que possa vir a seguir. Agora, de facto, é importante, do meu ponto de vista, nós voltarmos um bocadinho atrás na história e percebermos o que é isto da bolha imobiliária, porque, como o Pedro disse bem, de facto, uma bolha está associada a um crescimento forte
nos preços dos imóveis e uma queda também forte do preço dos imóveis num período seguinte. Ora, normalmente, para que isso aconteça, há uma série de fatores que, do meu ponto de vista, neste momento, não estão em cima da mesa. Como, por exemplo, um aumento considerável do desemprego. Nós não temos visto isso concretamente em Portugal falando. E, portanto, mesmo que haja diferença nas cidades, como, por exemplo, Covilhã e Porto, não me parece que nós estejamos perante um cenário de bolha imobiliária, porque, na verdade, de facto, os preços cresceram de uma forma muito considerável nos últimos anos. Também não é mentira que nos últimos meses estamos a assistir a algo que eu chamaria de um arrefecimento nas transações. Portanto, há menos transações e as transações que estão a ser feitas no mercado global, e não estou a falar em específico nem da Covilhã nem do Porto, mas no caso do país inteiro, essas transações demoram um bocadinho mais de tempo a serem feitas. Isso também é fácil de explicar porque, associado ao receio, de facto, há aquela questão bancária do aumento das taxas de juro, em que muitas das vezes, e nós já assistimos a isso, a pessoa vai hoje ao banco, por exemplo, ver as condições e se calhar daqui a 60 dias já não tem essa condição. E, portanto, isso faz com que haja, de facto, um delay maior na concretização dessa transação, mas eu não creio, ao dia de hoje, obviamente, que estejamos perante uma bolha imobiliária. Também não significa que não haja nichos de mercado, determinados tipos de imóveis que não estejam demasiado valorizados. Mas, acima de tudo, o mercado imobiliário não é muito diferente de outros tipos de mercados, como já falámos noutras alturas. Ou seja, se eu tiver uma procura, eu tenho aqui o meu telefone, se eu tiver uma procura excessiva para telefones e eu não tiver telefones suficientes para entregar, o que é que vai acontecer ao preço do telefone? Ele vai disparar. E, portanto, é isso que acontece na Covilhã, no Porto ou no Tecidos, porque nós estamos a viver, de facto, uma grave crise na habitação. Isso é público e é notório, com situações gravíssimas, até para a dignidade humana, nomeadamente em cidades maiores. E isso, do meu ponto de vista, ajuda a explicar tudo isto que nós temos falado ultimamente, porque, na verdade, se há muita procura para um produto, é normal que o preço suba. E associado à bolha imobiliária existe sempre uma baixa na procura, e isso nós não estamos a verificar, nem no Porto, nem na Covilhã, nem em Lisboa, nem em lado nenhum. Há, de facto, um arrefecimento, mas não me parece que haja uma bolha imobiliária. Mas é possível que, se convidássemos mais alguém para estar aqui nesta mesa a falar connosco, existisse uma opinião diferente e pode perfeitamente ser válida. Nós não podemos discutir isto sem analisar a fundo o mercado e os números de transações e os números de crédito à habitação concedido nos últimos meses e nos últimos anos, mas não me parece, num formato muito simplista, que nós estejamos perante um cenário desse tipo. Tá, Jorge e Pedro, né? Quem se sentir à vontade. A questão do aumento dos preços estaria relacionado apenas à oferta e procura? Existe algum tipo de especulação? É falado muito sobre os estrangeiros que vêm e com um poder maior de compra do que os portugueses e investem aqui. Como é que vocês veem isso? Realmente todos esses fatores estão associados? Existe algum tipo de especulação? Eu creio que a questão dos preços, portanto, vem também muito da procura por parte de estrangeiros. Sem dúvida você acha que sim, o percentual influencia realmente nesse aumento de preços? Essencialmente no litoral. Portanto, como é a zona de Lisboa e litoral alentejano, a questão da comporta e tudo, é uma zona que tem tido imensa procura por parte de estrangeiros. Portanto, os preços dispararam completamente nessas zonas e, de facto, tem começado a alastrar para outras zonas até do país. Isso tem puxado o interior também. Sem dúvida. Mesmo no interior temos tido cada vez mais procura por parte de estrangeiros. Podemos aqui introduzir também a questão dos vistos gold. Portanto, os vistos gold, a meu ver, que agora, devido ao programa Mais Habitação, também vão ficar sem efeito, sim, a meu ver, também acabaram por empolar um pouco os preços, não é? Digamos assim, porque havia valores mínimos para compra, acabou por arrastar os preços ainda mais para cima, de maneira a que fosse um produto interessante e vendável para clientes estrangeiros. Quando digo estrangeiros, digo fora da União Europeia. Pronto, a questão dos vistos gold, neste caso, prende-se com outras nacionalidades que não pertencem à União Europeia. Portanto, é um tema também que pode ter alguma relevância nessa questão dos preços e, a meu ver, o final dos vistos gold pode estar também relacionado com isso mesmo. Portanto, pode ser uma medida, e acho que é uma excelente medida, para combater, digamos, a especulação imobiliária. Okay? Isso pode ser também um ponto interessante, sem dúvida nenhuma. A parte interessante de trabalharmos em conjunto é que mesmo assim conseguimos ter ideias diferentes. Isso eu discordo total do que ele disse. Porque se nós nos focarmos, por exemplo, no mercado da Covilhã, e é isso que até estamos a discutir nesta conversa,
Eu não acho que os vistos gold tenham qualquer tipo de impacto no mercado da Covilhã. E se nós formos comparar o mercado da Covilhã hoje com 4 anos atrás, o crescimento dos preços foi enorme. Era importante, de facto, nós desconstruirmos esta ideia de que os vistos gold e as pessoas que vêm de outros países que vivem para Portugal tiveram um impacto fortíssimo no crescimento dos preços. Por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta. Discordo a 100%. Obviamente que isso não significa, como o Pedro falou do exemplo da Comporta, é um excelente exemplo. Como podemos falar do exemplo do Algarve ou de algumas zonas específicas do Porto e de Lisboa. Isso, obviamente, que há um impacto na procura de estrangeiros e de pessoas que querem obter um visto gold. Obviamente que isso fez com que os preços subissem. Não digo o contrário. Naqueles locais. Em nichos de mercado. Nichos de mercado, certo. Eu não acho, e não tenho nenhum dado que me indique o contrário, que mercados como, por exemplo, a Covilhã, o Fundão, a Guarda, Castelo Branco, tenham tido impacto no crescimento fruto da procura de estrangeiros ou de vistos gold. E, portanto, se nós até formos ver dados mais concretos, o impacto é mínimo. Sim. O que a gente lê, o percentual é menos de 5%. É muito reduzido tendo em conta isto. Eu acho que há muitos outros fatores, e volta à base da análise dos mercados, que é a oferta e da procura. Okay? Obviamente associando a isso a inflação. E depois a falta de oferta no interior também faz com que isso aconteça. Nós tivemos... para mim é fácil falar do interior, e fazendo um parênteses, porque eu nasci e cresci em Castelo Branco, a 60 km da Covilhã. Estive na Covilhã dos 18 aos 25, na fase da universidade e no início do trabalho, e só mais tarde fui para o Porto. Portanto, eu sei o que é ser do interior e o que é viver no interior e as dificuldades que isso nos traz, mas também as regalias que nós temos. E não creio, de forma alguma, que essa questão dos estrangeiros tenha trazido coisas negativas para o interior. Antes, pelo contrário. Eu sou muito radical neste ponto, que é que tomáramos nós que existisse o dobro ou o triplo de pessoas de outros países que queiram investir no nosso território do interior. Okay? E, portanto, se nós fizermos uma análise aos últimos 10, 15 anos, nós podemos ver que a construção nestes territórios foi mínima. Nós, se formos, por exemplo, à Covilhã, nós temos muitos poucos fogos construídos nos últimos 6, 7 anos. E isso tem um impacto direto na procura. Agora, dir-me-ás, mas porquê que os preços, em alguns casos, duplicaram? Como nós já vimos isso. Isso está relacionado com o mercado imobiliário no seu todo e não acredito que os vistos gold tenham um impacto neste caso específico da Covilhã. Não, no interior. Claro que se formos falar de algumas outras zonas, poderá ter tido, mas não concordo em nada com isso. E vou mais longe. Eu acho que nós, mais uma vez, e quando falo nós, digo as pessoas que nasceram, cresceram e vivem no interior, acima de tudo até as pessoas com outro tipo de responsabilidades na gestão do interior, estamos a perder uma oportunidade de surfar esta onda, se é que posso usar esta expressão, de trazer mais investimento para o interior e mais pessoas para habitar o interior. Porque nós falamos muito e temos visto dezenas de programas na rádio, podcasts, nas televisões a discutir a falta de oferta de habitação. Mas eu convido as pessoas a vir até à Covilhã, por exemplo, e verem a quantidade de casas de volutas que existe dentro da cidade. Porque nós, muitas das vezes, quando falamos de falta de oferta, não está só relacionado, não tem tanto a ver com o interior. Acima de tudo, nós estamos muito mais a falar de cidades grandes. Porque se nós usássemos e tivéssemos a capacidade de reter pessoas no interior ou de trazer pessoas para o interior, iríamos tirar claramente uma grande pressão das grandes cidades na procura de habitação, iríamos conseguir desenvolver de uma forma muito mais rápida e muito mais profunda o interior. E isso não acontece. E do meu ponto de vista, independentemente de opções políticas que obviamente não são para ser discutidas nestes programas, mas eu diria que nós todos, enquanto país e enquanto região, acima de tudo, temos perdido ao longo dos últimos anos a capacidade de atrair pessoas. Pessoas como, por exemplo, no teu caso, Bruno, que escolheste a Covilhã para viver ao longo nos últimos anos, por algum motivo foi. E eu pergunto, quantas mais pessoas poderiam seguir o teu exemplo e vir viver para a Covilhã? Se calhar há várias pessoas que estão no teu caso e optaram por Lisboa e pelo Porto. E isso o que é que faz? Pressão maior nesses locais, sim, que já por si só estão pressionados. E, portanto, eu acho que era importante nós termos a capacidade e a coragem de olhar para o problema não só nas letras gordas de jornais, estudar um bocadinho mais o que é o nosso território e, acima de tudo, termos a capacidade e a inteligência e a sagacidade de trazer estas pessoas para o interior, tirando pressão às grandes cidades
e trazendo mais população para o interior, que cada vez está mais desertificado. E como você falou, venho de uma cidade com 3 milhões de habitantes, né? Belo Horizonte. Então, quando eu chego no interior de Portugal é muito pequeno. Deslocamento, 200 quilômetros, você está na... Tudo perto, né? É uma região do Brasil, não é? É o tamanho, eu acho que, do menor estado do Brasil, um dos menores estados. Então, assim, isso que você falou seria uma forma... As pessoas teriam a mesma qualidade de vida, né, no sentido de ter serviços, de ter cidades bem estruturadas, né, mas com menos pressão. Né? Você usou essa palavra de pressão, né, porque é injustificável o que a gente vê hoje nas grandes cidades. E quando vem para o interior, você começa a perceber, você vai para umas aldeias, umas vilas, só os mais idosos, sozinhos, caixas multibanco sendo tiradas da cidade porque não tem demanda, coisas pequenas, né? Desertificação. Justamente. Então, quer dizer, você tocou num ponto também da importância dos investidores de fora nas cidades em Portugal para poder desenvolver, porque Portugal ficou um país envelhecido, né? Precisa de gente nova. E criação de emprego também. E criação de emprego. Só que isso tudo isso tem essencial. gerado... Mas, e é isso que atrai gente para aqui. Nós só conseguimos fixar pessoas no interior se houver emprego. Se houver emprego, nós não vamos viver do ar, ou mesmo que tenhamos mesmo que até haja uma grande capacidade financeira, as pessoas gostam de produzir e de criar valor. Ora, se nós não conseguimos criar emprego, nós não vamos conseguir fixar essas pessoas. Mas para criar emprego, e agora já quase que estamos a entrar num podcast de economia, teríamos de ter muitas outras coisas para que esse emprego seja criado. Eu sou um defensor há muitos anos de que haja uma discriminação positiva do interior. Eu discordo completamente das portagens quando foram introduzidas na SCUT, porque acho que quem vive no interior já tem, do meu ponto de vista, algumas dificuldades acrescidas por estar no interior. Está longe de alguns centros onde há oferta a nível de saúde, a nível de cultura, a nível de espetáculos. O próprio salário muitas vezes está mais baixo. O próprio salário muitas vezes é mais baixo e, portanto, nós só conseguimos fixar pessoas com emprego e só conseguimos criar emprego com políticas que, de facto, potenciem esse emprego. É isso aí. E acho que isso é uma oportunidade que, do meu ponto de vista, se perdeu nos últimos anos. Não digo que ainda não vamos a tempo de o fazer e de corrigir, mas tenho as minhas dúvidas. Nós tentamos fazer um bocadinho, uma gota no oceano, e tentar ajudar a que isso aconteça, e a nossa própria empresa tem tentado fazer isso. Nós continuamos, muitas das vezes, às vezes até contra algumas ideias e opiniões, mas tentamos continuar a fazer um investimento na cidade, nas instalações, nas pessoas. Nós já fizemos dezenas de remodelações e vendas na cidade. Nós trabalhamos com investidores que estão em vários pontos diferentes do mundo, até alguns brasileiros também que estão no Brasil e compram aqui connosco e fazem o arrendamento connosco e ficam connosco na gestão de imóveis. Mas era importante não discriminar positivamente. Não estou a falar em concretamente nenhuma empresa específica ou nenhuma área em específico, mas sim criar condições para as pessoas se fixarem. E eu acredito que isto, obviamente, todas estas decisões e todas estas alterações são alterações a médio e longo prazo, porque nós temos este problema no nosso mercado e no nosso dia-a-dia, que é tudo o que se faz hoje normalmente demora algum tempo a fazer efeito, não é? Mas acredito que isso podia ajudar muito a resolver este problema, a tirar essa tal pressão dos grandes centros urbanos e a trazer pessoas para o interior, que é necessário. Portanto, se calhar resolvemos 2 problemas de uma só vez. Essa postura sua, da sua empresa, é muito interessante, baseado na sua experiência. Porque você esteve aqui, e está, e foi para lá. Sim. Então, você vê que é possível. Só que aqui em Portugal, as pessoas um pouco... a gente vê até os políticos, né? Eu detesto falar de político, mas as pessoas que estão em cargos de liderança que não conhecem o interior. Eles fazem algumas afirmações durante uma entrevista, alguma coisa, que eles falam uma coisa que eles desconhecem totalmente. Quer dizer, acha que Portugal é aquele mundinho ali de Lisboa, né? Justamente. Então, assim, é importante ter esse conhecimento realmente do interior. E foi o que eu te falei. Nós que viemos de fora, de lugares maiores, a gente não consegue perceber. Porque a gente olha e fala assim, peraí, no centro da cidade, uma loja tão bem feita, bem estruturada, vazia, mas como? A gente começa a perceber, não tem gente para consumir. Claro. Né? A gente pode, aqui na Covilhã, eu estou aqui há 2 anos e meio, a gente pode ver como tem crescido
o número de comércios, né? Tem cafés, restaurantes, lojas de roupa, eu tenho uma agência nova de turismo aqui na Covilhã. São pessoas que estão vindo de fora vendo essa oportunidade. Sim. E o que existe muitas vezes? Não vou fazer porque não tem gente ou vai dar errado. Não. O pessoal está precisando disso, porque estão sem estrutura. E aí, foi o que você falou. Tem que ter gente, tem que ter pessoas com esse interesse de desenvolver realmente o país. Então, você falou de uma gota no oceano, mas não interessa. Se você fizer uma gotinha, o outro outra gotinha, o outro outra gotinha, daqui a pouco começa a desenvolver e a ter o efeito. Né? Esta época de ouro foi, do meu ponto de vista, mal aproveitada, até porque existiu até algo que não é novidade, que foi a pandemia, não é? Que nós todos passamos por isso, e que foi, do meu ponto de vista, aproveitada por algumas regiões, e aqui também nós tivemos, o Pedro certamente poderá falar melhor disso do que eu, mas nós tivemos um crescimento muito considerável de pessoas de outros países à procura de imóveis aqui na região. Sim, para viver pós-pandemia. E, portanto, há procura, as pessoas gostam de estar aqui, há segurança, há qualidade de vida. Só precisamos, de facto, criar emprego para fixar essas pessoas, e isso vai trazer benefícios ao mercado imobiliário. Sem dúvida. Como aconteceu após Covid, e tu certamente... Tivemos bastante procura, de facto, de pessoas que estavam em grandes centros e quiseram mudar-se para zonas com menor densidade populacional. Portanto, de certa forma, viver um pouco fora dessa confusão, digamos assim. E faz sentido. Portanto, muita procura de espaços, de casas com espaços exteriores, também, com jardins, essencialmente. Portanto, gente também à procura de apartamentos maiores, porque precisavam de espaços para escritório dentro de casa. Sim. Portanto, houve um boom, e aliás, eu entrei no ramo imobiliário precisamente 4, 5 meses antes da pandemia. Sim. Fiquei um pouco assustado na altura, mas a verdade é que depois existiu uma procura imensa, incrível, não é? A dinâmica alterou completamente e as pessoas valorizaram muito mais as casas. O teletrabalho, né? Que aí o pessoal viu que não precisava de mais estar indo lá para o escritório e que em muitos casos veio para ficar. Não? Para ficar. Inclusivamente pessoas da Covilhã, portanto, amigos meus até, que começaram a querer voltar para a Covilhã em regime de teletrabalho. Pronto. As casas, não, os imóveis, um preço consideravelmente mais baixo, faz sentido. Portanto, com salários iguais aos que traziam dessas outras cidades. Portanto, a qualidade de vida, obviamente, que aumenta exponencialmente. Claro. Sem dúvida nenhuma. Portanto, houve muita procura de gente a querer sair do litoral das grandes cidades e vir para o interior. Isto é um bom exemplo que há procura no interior. Só precisamos de criar condições para que as pessoas se sintam bem aqui e queiram trabalhar e fazer vida aqui. Porque são pessoas que vêm com emprego. Ou seja, não é emprego aqui na cidade, mas é emprego que têm no litoral, empresas que estão lá assediadas. E algumas até fora de Portugal. E que vêm, exatamente, algumas até no estrangeiro, mas que vêm trabalhar em teletrabalho para cidades onde têm qualidade de vida. E vender o nosso peixe, né? Porque a Covilhã tem uma dinâmica muito diferente do resto do interior, eu acho, né? Universidade, é muito específico. Hospital. Sim. A proximidade em relação à Serra da Estrela traz sempre algum turismo também. Turismo, né? Tem data center, tem empresas de tecnologia, né? Então, nós aqui temos esse privilégio de ter essa qualidade de vida, né? Então, é só para o pessoal que está ouvindo a gente pensar um pouco melhor, né? Porque... E eu digo mais uma vez, estou até um pouco repetitivo. Eu que venho de uma cidade grande, o que me falta na Covilhã? Nada. Eu quero bagunça, pego meu carro, 2 horinhas estou no Porto, 2 horinhas estou em Lisboa, né? Curto lá, depois no final de semana volto. Facilmente. E aí aqui é só o barulho dos passarinhos, as ovelhinhas pastando ali perto de casa, aquele negócio que recarrega nossas baterias, né? Eu devo confessar que sou um privilegiado, que é poder viver no Porto, mas também viver aqui. Portanto, consigo ter o melhor dos dois mundos. Mas também te digo, se tivesse que escolher uma coisa definitivamente, seria muito mais aqui. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Jorge, você falou, né, que está aparecendo um podcast de economia. Vamos encerrar um pouquinho esse assunto. E agora eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre a questão do mercado imobiliário, né? A Prumo tem aqui um conceito, né, uma empresa conceituada da Covilhã, né, apesar porque hoje a concorrência é muito grande, empresas, né, multinacionais que estão aí com agências, com estruturas totalmente diferentes. Vocês conseguiram ocupar o espaço de vocês, né, e com certeza baseado na seriedade, no compromisso, né, de atender o cliente da melhor maneira. E uma outra coisa, que quando eu conheci o Jorge e o Pedro, a gente conversou bastante num almoço que nós tivemos,
em relação ao trabalho sério, ao trabalho correto, a fazer da maneira como que tem que ser, tudo às claras, né? De uma forma realmente séria, né? Como é que tá? Porque a gente hoje abre sites de emprego, qualquer publicidade na internet, venha ser um consultor imobiliário. E isso, eu acho que, como em todo mercado, tudo que tem demais entra coisa ruim também. Vem coisa boa e coisa ruim. Né? Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. E como que está esse mercado hoje, né? E também, num segundo momento, vocês falarem um pouquinho das exigências dos clientes e qual o tipo de profissional e de trabalho que eles esperam. Pegando aí um bocadinho na questão da seriedade, portanto, e da honestidade, de facto o Grupo Pruma, a meu ver, portanto, desde que estou na empresa, não opta por uma estratégia de pesca à rede, digamos assim, entre aspas, no que toca a recrutamento. Okay? Portanto, vê-se muito na concorrência, portanto, nomeadamente também nessas grandes redes multinacionais, a contratação de 5 pessoas, 10 pessoas, com ideias semelhantes, com esse nível de honestidade, seriedade, que de facto todos partilhamos. E de facto é isso também que me faz andar para a frente e continuar a permanecer na empresa. Portanto, já são alguns anos, não é? E de facto são valores, né, que vocês são valores que vamos compartilhando e quem vai entrando também, felizmente, vai compartilhando esses valores, sem dúvida. Sim, sim. E o cliente hoje está mais exigente, Pedro? O cliente está mais exigente porque está muito mais informado. Okay. Portanto, está muito mais acesso à informação. Não é? Nós, hoje em dia, na internet, temos acesso a todos os preços. Portanto, há quanto tempo o imóvel está disponível para venda, em que agências imobiliárias os imóveis estão à venda. Portanto, há acesso a tudo e mais alguma coisa. Portanto, resta-nos transmitir toda a informação, toda a confiança ao cliente e garantir-lhe que, de facto, somos os melhores para lhe prestar um excelente serviço, para o acompanhar, para prestar, de facto, toda essa informação útil para a compra ou para a venda, neste caso. Quando chegam até vocês, já vêm com informações para discutir, né, assuntos. Muito mais preparados, portanto, lá está, tanto em termos de procura para a habitação própria como para investimento, mas vem já com valores, de facto, em cima da mesa, com rentabilidade que procuram e tudo mais. Portanto, para nós também se torna um trabalho cada vez mais exigente. Depois há a questão da documentação. Nós trabalhamos de uma forma séria também na preparação do imóvel para venda. É importante tocar nesse ponto também, porque não queremos depois ter desgostos, digamos assim. Portanto, nós levamos um determinado cliente comprador visitar um imóvel, não é? Que ele de facto está interessadíssimo na compra, e não queremos depois o desgosto de haver documentação que não está em conformidade. Portanto, nós preparamos numa primeira fase toda a documentação para que, surgindo o cliente, se possa de facto efetivar a venda a breve prazo. Pronto. E com tudo devidamente legalizado. Jorge, antes de você falar, eu vou só pontuar um pouquinho nesse assunto. O pessoal pensa que vender a casa é muito simples, né? Sim. Só que hoje a legislação ela é muito exigente, né? Então, para chegar no ponto da escritura, tem que ter uma licença de utilização, tem que ter uma caderneta predial, tem que ter um certificado energético, tem que ter... Então, quer dizer, muitas vezes... Declaração de condomínio. E declaração de condomínio, e os proprietários mais velhos um pouquinho acham que a imobiliária está sendo chata, está colocando empecilho para vender, mas não é por aí, né? Isso aí são as leis que têm que ser cumpridas. Exatamente. E esse é o trabalho, né, de uma empresa séria. Não é? Que está por trás, que não se vê, porque as pessoas depois têm conhecimento. De facto, foi feita à venda, mas não percebem todo o trabalho que isso aí, pensam que o trabalho do consultor imobiliário é ir ali, pegar o imóvel, tirar uma meia dúzia de fotografias, colocar na internet, sentar, colocar a placa e esperar, está resolvido. Né? Mas não, existem muitos faça. Detalhes. Sim, claro. Aí é que é o ponto, por isso que eu levantei o assunto, né? A quem faça, justamente é isso que eu quero que vocês falem do que vocês enfrentam no dia a dia, muitas né? formas distintas de trabalhar no ramo imobiliário e, a meu ver, isso vem também da falta de formação
não é? Muitas vezes da falta de formação dos consultores imobiliários, porque não existe regulamentação nenhuma. Eu acrescentava isso. É um tema também importante de falarmos, porque de facto qualquer pessoa de um dia para o outro pode ser consultor imobiliário. E vemos muita gente a entrar no ramo sem qualquer tipo de preparação. Era um assunto que a gente se antecipou, mas eu queria também que vocês falassem sobre isso. Mas podemos, se calhar, até pegar por aí, porque há muitos anos que nós defendemos, e eu em particular, um mercado regulado nesse tema de consultores imobiliários, porque, do meu ponto de vista, se nós não tivermos uma formação, uma preparação das pessoas, e como tu disseste bem, isto não é pegar na casa, pôr uma placa, abrir a porta, fechar a porta e concretizar o negócio. Há um trabalho, como o Pedro disse, quase invisível por trás. E um trabalho sério. E muitas das vezes, as pessoas que estão a fazer esse processo pela primeira vez, às vezes já é a primeira e única vez que fazem isso durante a vida. E, portanto, não é um trabalho simples e um trabalho que possa ser feito de uma forma leviana. Há uma responsabilidade acrescida a isso. E acho que é prejudicial para todas as empresas do setor e para todos os consultores não existir uma regulamentação mais séria, neste caso em concreto por parte do INPIC, que é a entidade que nos regula, porque se isso existisse, certamente não teríamos tantos consultores no mercado a fazer uma série de disparates, não haveria tanta desconfiança muitas das vezes das pessoas em recorrer a um serviço como o que nós prestamos, e certamente os processos seriam mais simples, mais sérios, mais rápidos, e faríamos todos muito mais processos ao longo de um ano. E eu tenho esperança que isso possa ser um cenário a acontecer nos próximos anos. Também devo confessar que estou muito entusiasmado com este ajustamento de mercado para os próximos meses e anos que possa vir a ocorrer, nomeadamente 24 e 25, porque, do meu ponto de vista, isso vai permitir com que uma fatia considerável de pessoas sem preparação e sem capacidade para trabalhar nesta área deixem de o fazer. E porquê é que eu digo isto? Digo porque nós vivemos um boom de transações, onde era, eu vou pôr entre aspas, fácil concretizar negócios, e isso fez com que, como tu muito bem disseste há pouco, empresas contratassem em massa consultores, muitas das vezes até não tão importadas com o resultado final, mas mais importadas com aquela contratação naquele momento, porque existem serviços associados a isso e uma imagem da empresa. E eu acho que este ajustamento de mercado vai potenciar com que haja uma diminuição de consultores, e eu acho que seria também o momento ideal para nós pormos aqui alguma regulamentação no setor e formação. Porque, ao fim e ao cabo, como o Pedro disse bem, nós também já fomos todos clientes, já estivemos do lado de lá na procura de casa para comprar ou para arrendar. Quer dizer, e o que nós queremos é um serviço cada vez mais próximo e mais confiável e mais sério. E acho que isso ajuda muito a que aconteça, e daí a minha expectativa positiva para os próximos anos, porque acho que o mercado se vai regular nesse sentido, e isso vai permitir a empresas que há muitas espalhadas pelo país, mas onde incluímos a nossa, poder mostrar que valeu a pena ao longo dos últimos anos não seguirmos o caminho que muitas seguiram da contratação massiva. Ou seja, nós, por exemplo, aqui no caso da Covilhã, a maioria das pessoas está há 3 ou mais anos na nossa equipa, e isso também, do meu ponto de vista, traz alguma segurança para quem contacta connosco, e portanto acho que isso vai ser positivo e estou muito expectante com isso. E volta no que o Pedro falou da questão da documentação, não sei o quê, porque as imobiliárias vendem o mundo de Alice, né? Sim. País das Maravilhas, é tudo lindo, né? Venha ter horário flexível, venha ter ganhos acima da média de mercado. Quer dizer, como se fosse uma coisa simples. Fácil, né? Mas é possível. É Claro. importante desconstruir isso. Agora, não é possível... repara, isto é quase como corrermos uma maratona. É possível eu correr a maratona. Sim. Mas vou ter que treinar. É isso que eu ia te falar. Eu vou ter que ser disciplinado para conseguir Estudar, fazer isso. conhecer, vou ter que estudar, estudar. conhecer os documentos. O ponto que eu estou colocando é que é possível, claro, mas até você chegar nesse patamar, é um caminho muito longo a ser seguido, né, para poder atingir realmente. Só que eles já colocam o final, né? E não foca. E aí que traz muita gente. Porque mas nós repara, Bruno, nós podemos pegar no exemplo do Pedro, que é um excelente exemplo. O Pedro, antes de vir experimentar este ramo e trabalhar connosco, tinha um emprego estável, não sei qual era o horário, mas vamos imaginar que era das 9 às 5, horário fixo. E, portanto,
Certamente ele, quando arriscou, também tinha as suas dúvidas e os seus receios, mas não foi por vir de uma forma leviana que ele conseguiu atingir o patamar onde hoje está. Trabalhando sério, dedicando, claro, estudando, e aprendendo. Continua a fazê-lo, não é? Claro. Não, e continua a fazer porque tem que continuar a fazer. Claro. Né? Sim. Porque a legislação muda todo dia. Completamente. Né? Cada dia que você vai fazer uma escritura tem um documento diferente. Você falou da declaração do condomínio. Né? Que há pouco tempo não era necessário. Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente sabe disso, mas quando vai fazer uma escritura do imóvel tem que ter uma declaração de não dívida do condomínio. Né? Isso mesmo. E muitas vezes... E agora com assinatura reconhecida. Então, porque na última escritura não precisava ser reconhecida, lei, né? Claro. Agora, então, quer dizer, o profissional tem que estar sempre atualizado, sempre buscando informações. Né? Isso é muito importante. É porque a legislação está em constante mudança. E não é só a legislação, o próprio cliente Sim. é completamente diferente a cada dia que passa. A informação está disponível, eu pego no telefone, ou qualquer pessoa pega no telefone, tem a informação disponível do imóvel, de tudo, naquele preciso momento. E, portanto, o grau de exigência é cada vez maior. Não existe aquilo que... Eu não passei por isso, e o Pedro também não, mas já tive N conversas com vários colegas que já estão nisto há 15, 20 anos atrás, em que as pessoas iam ao escritório, queriam comprar uma casa, e era com aquela pessoa e ficava ali o assunto. A partir do momento em que veio novas tecnologias, internet, computadores, novas ferramentas e de procura, portanto a exigência é muito maior, a rapidez é muito maior, o stress também é maior. Muito maior. As desilusões também são maiores, mas também faz parte do caminho. Claro. E portanto acho que sim, acho que se me perguntarem, e às vezes perguntam-me se vale a pena vir para este mercado, eu digo sempre que sim, mas com um asterisco no fim. Porque há uma série de requisitos que devem ser cumpridos e não vale a pena virmos num registro de vou ver o que é que dá. Não, devemos pegar no processo com toda a força e com toda a convicção e levá-lo até o fim. É isso. Gente, foi muito interessante. Como dizemos aqui em Portugal, esse bocadinho. Né? E... Já estás com um bom sotaque. Estou treinando. E assim, acho que foi muito esclarecedor, né? A questão econômica que nós tratamos, bolha imobiliária, porquê do aumento dos preços, né? Oferta e demanda, oportunidades de investimento no interior, né? Profissional imobiliário. Então, assim, vários assuntos que eu acredito que, de uma forma ou outra, vão deixar os clientes vendedores, os clientes compradores, a população, de uma maneira geral, um pouco mais esclarecida, né? Então, eu quero agradecer vocês por dispensarem esse tempinho aqui com a gente. Obrigado, Bruno. Nos colocarmos à disposição. Se vocês tiverem interesse, que a gente faça uma nova conversa, assuntos novos, Tínhamos a gente vai falar. Justamente. Podemos várias horas. Eu, assim, com pesar que eu estou fechando aqui o nosso bate-papo, porque aqui a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando, porque é um assunto rico, com muitos detalhes, né, a serem avaliados. Então, quero agradecer, desejar todo sucesso do mundo aí para vocês. Obrigado. Tá? No ramo. E queria também fazer um destaque aqui para um parceiro nosso que permitiu com que o podcast acontecesse, que é a Camada 4, uma empresa parceira que tem nos apoiado aí para que o projeto vá para frente. Tá bom? Muito bem. Querem colocar mais alguma coisa? Não, vamos deixar só um convite a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir para virem ao interior, ver como é bom viver aqui, como há oportunidades para viver aqui. Nós estamos disponíveis para os receber. Acho que era importante deixarmos este convite a todas as pessoas. É isso aí. Eu já até falo com os outros quando eu vou para fora. O pessoal fala alguma coisa, eu falo, não, eu sou covilhanense, então já vesti a camisa, já me identifiquei aqui com a cidade e sou agora suspeito para falar também com isso tudo que a gente tem aqui para oferecer. Né? Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até mais.